No dia 30 de outubro foi lançado o filme do Sword Art Online Progressive, que pra quem não conhece é basicamente o reboot do primeiro arco do anime original, que muita gente reclama até hoje que foi um arco extremamente rushado com um final mega apressado. E bom, meio que não tem como a gente discordar muito disso. E essa nova série foi criada pra meio que consertar isso, trazendo uma história mais longa e mais detalhada sobre os eventos que acontecem em cada andar de Aincrad. Acontece que na época que a primeira obra estava sendo publicada, o autor ainda estava iniciando no mundo das light novels. Inclusive, se eu não me engano, Saul foi a primeira série que ele escreveu. E bom, eu não sei se você sabe, mas assim como tudo na vida que você tente fazer pela primeira vez, o primeiro livro de um escritor geralmente costuma ser, no mínimo, o pior livro que esse cara já escreveu, já que nessa etapa a experiência que você tem com a escrita é praticamente nenhuma. E não me leve a mal, eu realmente gosto dessa obra, mas é inegável que no meio do caminho tiveram muitas coisas que não deram muito certo. E é por esse motivo que hoje eu vou falar sobre o que deu errado em Sword Art Online e como ele tinha potencial para ser, de longe, um dos melhores animes de todos os tempos. E de quebra ainda dá uma pincelada sobre o que ele pode ser no futuro com o Progressive. Então, sem mais enrolação... Link Start! Antes de começar a falar dos defeitos da obra, eu acho que é bem justo falar primeiro das coisas que o anime acertou em cheio. Eu acho que a principal de todas elas, e o que provavelmente fez o anime se tornar tão popular, é o seu conceito. O anime se passa em 2022. Sim, 2022. No futuro alternativo onde existe um console de imersão total chamado Nerve Gear, que é basicamente um videogame estilo VR, ou realidade virtual, que você pluga na cabeça e ele envia sons e imagens diretamente para o seu cérebro, além de também provocar sensações como dor, frio, calor e etc. Ou seja, é praticamente como se você estivesse vivendo dentro do próprio jogo, o que é uma ideia até que bem foda. Essa foi uma sacada genial do autor. E bom, a ideia do VR não é exatamente nova, e também não é uma ideia original do anime. As primeiras tentativas de criar uma tecnologia como o VR começaram na década de 90, e de acordo com algumas pesquisas, até antes disso, na década de 70 já tinham esboços dessa ideia. Infelizmente, ou felizmente talvez, já estamos quase em 2022 e ainda não tem uma tecnologia parecida com o Nerve Gear. Mas a cada ano que passa, as empresas parecem se interessar mais nessa ideia e até produzir coisas parecidas. Lembrando que esse anime foi lançado em 2013, e naquela época a tecnologia do VR não era tão avançada, diferentemente de hoje em dia que já temos jogos como o Half-Life Alyx ou The Walking Dead, onde você pode interagir com os objetos do jogo da mesma forma como você interage no mundo real. Tipo, você pode pegar objetos com a sua mão dentro do jogo e até esbarrar nas coisas e etc. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo do Bruno Hatake, eu acho que foi o vídeo mais detalhado que eu vi sobre esse assunto. O ponto é que o Nerve Gear tá chegando. Talvez não exatamente em 2022, mas em algum momento ele vai aparecer. E eu não duvido nem um pouco que a maioria dessas empresas tenham se inspirado na ideia desse anime. No caso eu tô falando das que fazem isso hoje em dia, né? Enfim. E sim, essa é uma ideia até que bem executada dentro da série, e com certeza não é um dos problemas. O maior problema de verdade é a história como um todo. Dando uma resumida nas coisas que eu gostava no anime e até que me fazem gostar dele até hoje, tem a estética, tanto pela animação, que é muito boa em praticamente todas as lutas, quanto pelo design dos personagens, eu acho que todo mundo gosta dessa roupa do Kirito, e também, principalmente, para mim pelo menos, pela fotografia. Esse anime tem uns cenários muito lindos. Inclusive, eu nem sei se fotografia é a palavra certa, já que fotografia é para live action, anime é animação, mas vocês entenderam.
Ah, e tem também a trilha sonora, que pra mim é simplesmente uma das melhores dos animes. Pode estar rolando uma batalha super mal desenhada, super travada, com a animação mais podre que tiver. Pode colocar dois figurantes que ninguém liga lutando um contra o outro. Se tiver tocando essa música de fundo, eu vou ficar arrepiado, cara. Mas ok, agora vamos falar da história. A história de Saô não é exatamente ruim. O problema é que ela é muito mal executada e eu já vou explicar o porquê. O protagonista dessa história é o Kirito, que é basicamente aquele estereótipo de gamer que vara a madrugada jogando vários tipos de jogos, mas principalmente os RPGs. E ele, assim como quase todo mundo ao seu redor, estava empolgado para jogar um RPG que estava para lançar, chamado Sword Art Online. Tá aí o nome do anime. O jogo lança e os players logam no jogo. Só que depois de um tempo, o Kirito e os outros players acabam percebendo que o botão de sair do jogo simplesmente sumiu, não existe. É aí que o Kayaba Kiriko, o criador do jogo, aparece para falar que a partir daquele momento, todo mundo vai ficar preso dentro do jogo e a única maneira de deslogar, de sair do jogo, é zerando ele. E se por acaso você morrer no jogo, você simplesmente tem o seu cérebro fritado, fazendo você morrer no mundo real também. Acontece que o Kirito foi uma das 1000 pessoas selecionadas para participar da beta do jogo, que inclusive é outra sacada que eu achei genial desse autor. Já que todo mundo fala de como o Kirito é apelão, tem até um monte de meme falando que ele usa cheat e tals, mas a explicação disso é justamente porque ele já tinha jogado o game no passado. Então ele já sabia da maioria das manhas do jogo, de como subir de level mais rápido, como pegar as melhores armas e tal. Apesar que em alguns momentos eles realmente dão uma forçada de barra absurda. Mas dá pra relevar. E bom, é justamente por isso ele decide que a melhor estratégia entre aspas, é ele mesmo ir sozinho numa jornada para conseguir zerar o game. Tá. Esse é o resumo do primeiro episódio. Só que a partir do segundo episódio, as coisas já começam a mudar um pouco. No final do episódio 2, o Kirito fala que vai seguir dali sozinho, Cavaleiro Solitário, Ed e tals. O que pra mim, por si só, já é uma ideia absurda. Porque, tipo, independentemente dele conhecer o jogo, andar por aí sozinho é uma ideia meio idiota. Só que beleza. Ele fala que vai ser o Cavaleiro Solitário, vai andar por aí sozinho. Só que aí no próximo episódio já começa com ele entrando numa guilda. Tipo... Que? O que aconteceu nesse meio termo entre um episódio e outro pro Kirito mudar de ideia do nada? O roteiro não explica. Tem muita inconsistência nos episódios. As coisas acontecem do nada. É como se toda a história tivesse sendo resumida num tipo de compilado de acontecimentos dentro daquele mundo. Não tem uma linearidade. Primeiro você tem um episódio que se passa poucos meses depois do início, e no próximo você tem um time skip de mais de 1 ano e tá tudo completamente diferente. Isso também gera muitos furos de roteiro. No episódio, os caras estão se matando para conseguir passar de um chefe de um andar. O roteiro fala que eles estão há quase 1 mês tentando passar dali. E aí no outro episódio, se passaram só alguns meses e eles já subiram tipo 10 andares, tá ligado? É aí que você vê o quanto que esse arco é rushado. As coisas são extremamente apressadas. Você tem várias tramas que começam num episódio e acabam no mesmo episódio. O anime não tem tempo para te mostrar essa história melhor. Até tem alguns mini arcos que eles dedicam um tempinho a mais, só que nunca passa de 2 episódios. E isso gera muitas consequências ruins para a história. Tipo diálogos expositivos que eles usam para explicar o que aconteceu nesse intervalo de tempo entre um episódio e outro. E até para explicar mecânicas do jogo que a essa altura todo mundo já deveria saber. Como por exemplo, nessa cena. 街の中は安全な圏内だから、誰かに攻撃されたり、プレイヤーキルされることはないけど、眠っている間だけは別だし。ああ、デュエルを悪用した睡眠 PK。眠っている相手にデュエルを申し込んで、相手の指を勝手に動かして、OK ボタンをクリック。
eles estão literalmente explicando um pro outro uma coisa que os dois já sabem. E esse é um jeito muito ruim de explicar as coisas. Além disso, a gente tem vários personagens que não têm um desenvolvimento muito aprofundado durante a história. Eles só aparecem do nada e é isso, só aceita. Tipo alguns vilões ou grupo de vilões como o Caixão Sorridente. Você não sabe de onde eles vieram, quem eles eram fora do jogo, por que eles estão matando os jogadores. Eles só existem. Tem até personagens que morrem durante esse primeiro arco, como o Diablo e a Sati. Só que você não dá a mínima porque eles não tiveram um tempo de tela suficiente pra fazer você se importar com eles. Isso é meio deprimente. Então a gente tem o final mais apressado de todos os tempos. No meio de uma luta contra um boss, o Kirito descobre que um dos cavaleiros da aliança que ele fazia parte era esse tempo todo o Kayaba Kiriko. E ele só descobriu isso porque ele é o Kirito. Então os dois começam uma batalha, e daí a gente tem uma das cenas mais absurdas de todos os tempos, que todo mundo que critica esse anime já cansou de falar. O Kayaba estava prestes a matar o Kirito, a Asuna entrou no meio, então a Asuna morreu. Poucos segundos depois o Kirito também morreu, e mesmo assim depois de morrer ele ainda conseguiu matar o Kayaba. Foi depois de ver essa cena que eu comecei a entender por que todo mundo fala que o Kirito usa cheat. E aí, um segundo depois, os três aparecem vivos no limbo de Incred. E bom, eu não tenho muito o que falar sobre essa cena. Senão o fato do Kirito tá falando tranquilamente com um cara que, até onde você sabe, matou milhares de pessoas. E também a explicação do Kayaba pra ter feito tudo o que ele fez. Que no caso não tem explicação, porque o que ele fala não tem sentido nenhum. Parabéns por finalizar o jogo. Então, por que você prendeu geral nessa porra de jogo? Nem sei, Leque. Parece verídico. Claramente o autor não fazia ideia do que fazer com esse personagem, daí só jogaram essa cena. E sei lá, parecia que ele tava muito apressado pra terminar esse arco, por algum motivo que não faço a mínima ideia. E bom, tem aquela cena do Kirito acordando no hospital, que eu acho bem da hora na verdade. Então a gente teve o arco Alfheim. Isso aqui vai ser complicado falar. E bom, como você deve ter percebido, esse vídeo acabou ficando extremamente grande. E por isso eu resolvi dividir ele em duas partes diferentes. E a segunda parte desse vídeo deve sair em breve. Acho que talvez próxima semana. Então se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu like e se inscreve no canal. Pois isso vai me ajudar pra caramba a continuar produzindo conteúdo daqui pra frente. Então é isso. O meu nome é Luca Andreato. E até um outro dia.